excepcionalmente, estamos transmitindo a palavra, né? Somente a palavra hoje. E Deus é fiel, Deus é bom, e eu creio que Deus falará também nesta manhã e também falará neste vídeo com você, é, que está aí já está assistindo, né? Você que já está assistindo o vídeo, você que já está fazendo o acompanhamento da palavra de Deus, está estudando a palavra de Deus, está buscando a Deus. Nós temos hoje a graça e a misericórdia de Deus aí, de termos essa ferramenta, né? Hoje, devido a um problema aí, a gente não teve a reunião presencial, mas podemos compartilhar a palavra de Deus, somar a palavra de Deus. Amém? Então, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade e nós hoje vamos falar sobre a, a Paraxá Tzavé, né, que é ordena. Essa Paraxá, ela fala muito sobre. Ela começa falando sobre o óleo, né? Ela começa falando sobre o óleo, ela fala também é, sobre os. Deixa eu ver aqui. No capítulo. Ela começa no 27, né? No 27 a partir do 20. Depois ela vai falar sobre as vestes sacerdotais, vai falar sobre uma série de itens do templo. Tá? E, só que nós não vamos nos ater a esses detalhes hoje. Hoje nós vamos nos ater ao primeiro versículo, que é sobre o azeite de primeira prensa. Toda a Torá, tudo ela fala muito a respeito de nós. E é tudo muito profundo. E hoje nós vamos tratar desse ponto aqui, com a permissão de Deus, Deus nos permitindo, estaremos tratando sobre o azeite, ok? Nós vamos falar sobre o azeite, que é algo fantástico e que vai falar conosco. Só que a gente também tem que entender que tem um processo no azeite. Então, nem sempre a gente nós que temos a visão da restauração, todos nós, né, que temos essa visão, que estamos nessa visão, já sabemos. Uma pessoa que possa assistir um vídeo posteriormente indicado por alguém ou fazendo uma busca e caiu nesse vídeo, nós temos que explicar uma coisa antes de começar, antes de entrarmos, né, nessa questão. Veja bem, o que acontece? Há muitos movimentos aí, dos quais eu já passei por algum, que as pessoas falam muito de bênçãos. E é bênção, e você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, e você vai conquistar, e você tem que conquistar, porque isso, porque aquilo. E as pessoas, quando estão, às vezes, numa necessidade, elas querem ouvir isso, porque isso faz elas ter fé. Mas só que é uma fé neutra, na verdade, né? É uma fé com ações, muitas vezes, na direção errada. E então a pessoa fica atrás dessa fé. E elas gostam de ouvir isso. E no nosso caso aqui, a gente fala de bênção, sim, porque Deus é abençoador, mas a gente fala mais de reparo. Por exemplo, se a pessoa está com uma caixa d'água rachada e, e a água chega passa uma vez por semana que enche a caixa, ela não tem uma água constante, por dando um exemplo, né? E ela tem essa necessidade, uma caixa rachada, bem, ainda que a água esteja continuamente chegando na caixa dela, ela vai estar tendo prejuízo, ela está desperdiçando recursos. Uma coisa que a Bíblia nos ensina é não desperdiçar recursos, ok? Então já estaria errado. Mas imagina que ela precisa da caixa d'água e ela vai, por algum problema, chega uma água para ela uma vez por semana. E ela está com a caixa rachada, ela corre o risco de ter falta da água durante a semana, porque a caixa está rachada. Aí a pessoa fala, não, porque Deus vai mandar água, você vai ter muita água. Adianta ficar falando só isso? Não. Ok? Deus pode sim, mas nós temos que reparar a brecha.
essa questão somos nós que temos que resolver. Nós temos uma brecha para restaurar. Então a palavra que nós trazemos aqui é uma palavra para restaurar as brechas, para fechar as brechas. Às vezes, eu, pelo menos particularmente, me pego, às vezes, só falando sobre o reparo, e parece que a gente esquece de falar das bênçãos. Mas não é. É porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas você não acrescentar. Então as bênçãos, elas são consequências. E aí sim, quem vive a palavra de Deus, ou pelo menos tenta viver, tenta praticar, sabe o quanto Deus é abençoador. Então, graças a Deus, a gente não se preocupa muito de ficar pedindo bênção para Deus, porque sabe que Deus não é esquecido. A gente tem que pedir para Deus nos moldar. Amém? Então, essa palavra vai falar um pouquinho sobre isso. Ela vai falar um pouquinho sobre a gente ter que fazer algumas mudanças na nossa vida também. Ok? Então, eu quero compartilhar com você a palavra. Nós já vamos entrar na palavra propriamente dita. E vamos trabalhar esse versículo aqui. Talvez um pouquinho da Haftará, não tenho certeza. Tá? Mas inicialmente a gente vai começar aqui na Parashá, ok? Então, veja só, está aqui, olha, no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20, ok? Então, veja só, deixa eu só resolver aqui, deixa eu só, ó, a Parashá hoje, né, a Tetzaveh, ela começa, né, em Êxodo 20, 27 e 20, e ela vai até 30, 10, ok? Muito bem, então vamos lá. Ordena, né, Parashá Tetzaveh, ordena. Então, diz assim a palavra de Deus: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Ok? Então esse aqui é o cerne da palavra de hoje. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Esse versículo fala muita coisa, muita coisa. Nós, como filhos de Deus, nós, como filhos de Israel, porque nós somos descendentes de Abraão pela fé, pela emuná. Então, nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então, nós somos filhos de Israel. Jacó teve seu nome mudado para Israel. O povo de Israel, quando sai do Egito, ele é chamado de filho de Israel, de povo de Israel. Só que não existia terras de Israel ainda. Geograficamente falando, existia as terras de Canaã e ali e arredores ali, que iria mais tarde ser conquistada pelo povo de Israel. E uma vez conquistada pelo povo de Israel, eles mudaram o nome para Israel, para o país Israel, como é hoje, ok? Então, nós fazemos parte desse povo. Então a ordem aqui não é só para aquele povo naquele tempo, é para nós hoje também. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante, mais penetrante, mais cortante, né, do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir, né, de separar a alma do espírito. É um negócio fantástico, né? Negócio não, né? É algo fantástico. Muito bem. Primeiro vamos entender a dinâmica. Vamos entender a dinâmica daqueles dias, para depois nós trazermos para dentro do nosso contexto hoje. Muito bem. Veja só. A palavra diz que primeiro é uma ordem. Não é um pedido,
não é um desejo, não é se der, não é se puder. Porque infelizmente hoje a gente vive uma vida, vive uma sociedade até no meio de pessoas que buscam a Deus. A gente vive hoje algo muito dependente do nosso próprio desejo. Ah, se der, eu vou. Se eu puder, eu vou. Se eu tiver animado, eu vou. E muitas vezes, coisas que nós devemos fazer, ordenanças, eu diria, no meu conceito, no meu entendimento, que a gente peca nesse aspecto muitas vezes, porque aqui é uma ordenança e a gente muitas vezes não faz o que Deus manda, não oferece esse azeite puro, e todo mundo tem um azeite puro para oferecer. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Não é que todo mundo tem. A pessoa pode não ter o azeite puro para apresentar a Deus, mas não é porque ela não tem, é porque ela foi relaxada. O azeite puro de primeira prensa, ele passa pela pessoa, mas a pessoa não sabe separar. Ela não separa. Aí vem a segunda prensa. E aí o azeite de primeira prensa, que era para honrar a Deus, ela deixa misturar com o de segunda. Ele já não serve. Ele pode servir para negócios, pode servir para muitas coisas, mas não serve para o templo, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque Deus dá uma ordem para nós. É uma ordem. Ora, as festas bíblicas não são uma ordem? São moedim? Com santas convocações. O que é uma convocação? É uma ordem. É só abrir lá. Levítico 23. Falando de moed, que chamam de festas, né? Que seja, festas, compromisso, local do encontro, local determinado, tempo determinado. O que encabeça a lista desse compromisso, que é uma ordem? O Shabat. O Shabat encabeça isso. Então, é no Shabat que muita gente transgride esta ordem de Deus. Já no Shabat, eu quero dizer, tem muitos outros aspectos. Mas já no Shabat, muitos têm falhado. E isso é muito complicado. É muito complicado. Porque quanto mais a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Mais vai ser cobrado. Se Deus revelou o Shabat para mim, para você, se Deus revelou o caminho de Techuvá para nós, se Deus revelou as maravilhas que a maioria das pessoas não enxergam, a maioria, 99, talvez 99, 98% das igrejas não enxergam, e nós fomos revelados com isso, isso é um presente maravilhoso de Deus. E aí nós tratamos igual os outros muitas vezes. Igual os outros. Sabe? A gente está vendo uma situação que dá até um receio de um dia acontecer de dizer que tem igreja restaurada, que a pessoa é da igreja restaurada não praticante. Porque está se igualando. É a prensa, tá? A prensa dói. Então vamos lá, vamos começar para a gente tentar entender. Muito bem. O azeite, ele havia o quê? A prensa. Vamos supor que aqui fosse um caibro, ok? Num local que vai se fazer a prensagem das uvas, da azeitona, vai tirar o azeite, vai tirar o óleo. Então faz de conta, vai, bem popular. Está-se lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, no Getsemane, o local da prensa, ok? É ali o melhor, o lugar mais indicado para tirar o azeite. Onde esse mandamento aqui, essa ordem, não é um mandamento, mas é uma ordem, ela
começa a ser executado. Então lá havia o quê? Imagina, não sei, estou imaginando aqui, um saco de uva, de azeitonas de 20 quilos. 20 quilos de azeitona dentro de um saco, ok? Essa azeitona é colocada numa pedra onde ela vai ser prensada e já no local onde vai escorrer o óleo, vai ter uma saída, uma canaleta que vai sair e aonde você coloca ali um pote para recolher o azeite, ok? Então, havia então essas azeitonas ficam aqui, né? Vamos supor que está aqui, ó. Vou aproveitar o celular aqui. Você coloca aqui, ó, a azeitona aqui, o saco de azeitona e o carbo está aqui, com contrapeso. Aqui tem uma pedrinha aqui, fazendo peso para ela ficar erguida. Aqui na ponta, coloca-se uma pedra. São 3 pedras, tá? Coloca uma pedra pesada, a primeira pedra, ela vai então fazer isso aqui, ó. Ela vai, o peso dela, ela vai assentar. Então, veja só, uma pedrinha aqui para manter o carbo levantado. Uma pedra aqui no meio, uma pedra que vai pressionar as azeitonas. E aqui, aonde vai colocar a pedra para colocar o peso para essa pedra descer. Então, ela vai ter esse peso dessa pedra mais essa aqui. Então, a primeira prensa é o quê? A primeira pedra desce aqui, a pessoa coloca a pedra aqui, ela desce. Quando ela desce, ela já aperta, ela já cai aqui em cima da azeitona. Quando ela cai com o peso dessa primeira pedra, ela então começa a espremer a azeitona. Produzir azeite de primeira prensa requer esforço. É fruto. Não tem nada a ver, mas vou dar um outro exemplo para a gente talvez entender melhor. Qual a diferença do joio e do trigo? Se você olhar, os dois crescem juntos, parecem, né? Porém, o joio, ele vai estar sempre bonitão. É aquele que a pessoa até compra lá para fazer enfeite nas casas, né, nos lugares, porque ele é sempre bonito, ele está seco e está bonitão, ereto, bonito. Agora, na plantação, enquanto o joio está erguido lá alto, né, parece até um homem soberbo, de uma certa forma, né? Estou fazendo uma analogia. O trigo, ele começa a produzir fruto. O joio, ele não produz fruto, ele não carrega peso nenhum, então ele está sempre ali. Sempre ali. Sabe aquele... Não sei se isso acontece ainda hoje, talvez aconteça, mas antigamente acho que acontecia mais. A mulher, às vezes, tinha 4, a mulher não, o casal tinha 4, 5 filhos. E eu tinha uns camaradas que sempre muito vestida e tal, e sempre uma elegância total. E a mulher toda descabelada, e ela tinha cuidado de 5 filhos, como se os filhos fossem só dela. Então olhava para a mulher tinha até dó de ver o estado da mulher. Mas o cidadão sempre muito alinhado. Por quê? Porque ele não carregava o peso que a mulher está carregando. Não que filho seja peso, mas não é fácil criar filhos, né? É uma benção, mas é muito trabalhoso e é satisfatório. Mas nessa situação, quem olha para a mulher fala, nossa, tá. E o camarada lá todo, por quê? Porque não carrega peso. Então, aqui, o que acontece? Quando vem o primeiro peso, sim, eu estou falando do trigo. Então, o trigo ele começa a produzir, o fruto. Então, conforme ele vai produzindo fruto, ele vai pesando, ele vai ficando torto. Então, e o joio tá lá, bonitão. E o trigo, ele tá pesado, ele tá inclinado. Por quê? Porque ele tem fruto, por isso ele tá inclinado. E uma outra característica interessante, o joio, ele agarra, as raízes deles agarra na terra, ele é apegado à terra, como o homem é apegado a este mundo. Já o trigo, as raízes dele é bem fraquinha, ela é bem superficial na terra, ela não é apegada à terra. Conforme ela vai pesando, a própria raiz começa a se soltar da terra, porque
o trigo veio para dar fruto. Como o homem e a mulher de Deus está nesse mundo para dar fruto. Ele não deve se apegar a essa terra e deve dar fruto enquanto ela está aqui. E muitos não vão dar fruto, muitos vão estar simplesmente bonitão aí, falando que estão esperando Jesus voltar, e não guarda Shabat, não guarda festa bíblica, não tem azeite de primeira prensa, não tem nada. Então, basicamente é isso. Então, vamos voltar pro tema aqui. Então, quando tinha a primeira prensa, então aquelas azeitonas eram prensadas, esmagadas, mas não totalmente, levemente. Dessa primeira prensa, já escorria aquele óleo, as primeiras gotas. Escorria ali o azeite. E aquele que estava trabalhando com isso, ele, quando terminou esse processo, ele já tirava a vasilha. Ele tira a vasilha e separa. Este é para Deus. É para o templo, é para ofertas, que também se usava em algumas ofertas queimadas. Então, ele já separa. Esse conceito de separar, ele é muito interessante. Por quê? Porque Deus nos deu a Páscoa, por exemplo. O que nós fazemos na Páscoa? Nós separamos o hametz, né? Nós separamos o fermento, a farinha de trigo, tudo que possa fermentar, a gente separa. A gente tira da nossa casa. E também devemos nos separar do pecado, tirar o pecado de nós. Ok? Tudo bem. O Shabat. Nós nos separamos do mundo, nos separamos até de muitas igrejas. Eu, quando conheci o Shabat, comecei a entrar e estou aprendendo ainda a praticar o Shabat, me separei, eu saí da onde eu estava. Por quê? Porque eu tinha que me separar. Ok? Então, há uma separação. Então, e há vários outros exemplos aí na Bíblia de separar. Há uma necessidade de separação. A gente não come certas coisas que as pessoas chamam de alimento. Por quê? Nós estamos fazendo separação do puro e do impuro. Então nós somos treinados para separar. Desde criança, né? Ainda que criança espiritual, né? Adultos, mas criança espiritual, nós já aprendemos a separar. Por isso eu acho, uma vez me disseram que a restauração do Shabat seria a última restauração. Pode ser, mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que o Shabat é a primeira, é a porta. Porque senão, na minha opinião, o quarto mandamento é a porta. A pessoa não passa pela porta, ela passa por onde? Yeshua disse que o ladrão, ele é aquele que não entra pela porta. E que ele é ele é o pastor, o bom pastor que entra pela porta das ovelhas. E aquele que não entra pela porta, mas entra por outra parte, é ladrão e salteador. Então, a porta do Shabat tem que ser respeitada. Ok? Muito bem. Então, o azeite, a gente tem essa questão também. A gente precisa de compreender, de entender que esse primeiro azeite, essa primeira prensa, ela é para Deus. Depois da primeira prensa vem a segunda. Na segunda prensa, o que acontece? Na segunda prensa, já é uma pedra maior. Vai uma segunda pedra maior, vai fazer mais pressão ainda, o peso maior, ela vai fazer mais pressão ainda, e aí vai sair uma quantidade maior de azeite. O produtor já tirou a parte, já separou a parte de Deus para o templo. Agora ele recolhe todo aquele azeite. Esse azeite de segunda prensa é o mais popular, é o comercial. Olha, você já separou a parte de Deus, agora é prosperidade, é bênção. Então esse azeite vai ser usado especificamente na comida. Para a comida, é um item caro, é um item valoroso,
e ele vai ser usado principalmente para alimentação. Ok? E é onde vai ser te dada a prosperidade, a alimentação, enfim. Depois que tirou essa grande quantidade de óleo da segunda parte, né, ou grande, né, é maior do que a primeira, vai então ter a terceira pedra. Quando coloca a terceira pedra, o peso é muito maior, aí esmaga totalmente as, as azeitonas. Aí já sai uma, um azeite mais judiado, né? Já sai um azeite ali, aí um extremo ali. Aí ele já não sai puro, ele já sai com impurezas, com imperfeições. É um azeite de terceira prensa. Para que serve esse azeite de terceira prensa? Ele serve para iluminação. Ah, mas então o primeiro serve. Não, não. Aí as pessoas se confundem. Os três azeites servem para iluminar. Primeira prensa ilumina, pode acender que vai iluminar. Segunda prensa pode acender que vai iluminar. E o terceira prensa também pode acender que vai iluminar. O ideal do primeiro, que eu falei, pode acender no tempo, ok? Mas ele ilumina. Se a pessoa quiser usar para ela, vai iluminar. Não deve, mas usa. E o terceiro também. Mas as pessoas confundem. O, o templo, no templo não entra. Ah, mas a terceira prensa serve. Não, no templo não serve. A Bíblia diz que no o templo, as pedras lavradas, elas já vinham preparadas de fora. Quando elas chegavam no templo, não se ouvia, olha só, construindo um templo, não se ouvia martelo dentro do templo. É um lugar santo, respeitável, honorável. Então, o que acontece? Esse azeite de terceira prensa, as pessoas usavam para iluminar. Ele já solta uma fumacinha preta ali, ele já não é o azeite puro. Então, o azeite de primeira prensa não vai emitir fumaça. O de terceira vai. Ok? O de segunda eu acho que um pouquinho, não tenho certeza, mas eu acho que um pouquinho. Mas de terceira ele já é um azeite mais pesado. Isso eu sei porque na peça passada nós acabamos utilizando uma lâmpada de barro. A lâmpada de barro eu coloquei um azeite barato. A verdade é essa. Não, foi numa reunião que nós fizemos e nós fizemos um teste ali. Não funcionou muito bem o tempo todo, a gente também não tem experiência, mas funcionou um tempo. E ela soltava uma fumaça preta sim. Agora, fumaça dentro do templo? Não, não pode. Ok? A fumaça não, que quando vê na Bíblia, talvez eu fale, mas eu vi na Bíblia que tinha fumaça. É diferente a glória de Deus de uma fumaça de um óleo de terceira prensa. Tá? Então são situações diferentes, né? Uma nuvem preta, na verdade. Enfim, quando se trata ali da nuvem de Deus, ok? Aí a pessoa pode falar, é fumaça? Não, não vamos misturar. Muito bem. Depois desses três estágios, tem ainda o quarto estágio. Esse quarto estágio, eu não sei se todos faziam, se não era todos faziam, mas há assim história de que eles pegavam o restante, quando não tinha mais nada, nem um óleo para tirar, e então eles espremiam com uma roda, geralmente com uma roda mesmo de pedra, né? E um animal ia puxando, e aí o animal ficava lá e rodando, rodando, e a roda ia ali esmiuçando. Aí ficava só a borra da azeitona. Só a borra. E aquela borra, né, ela virava quase que parecia, sei lá, tipo terra, né? Para entender melhor compreensão. Esmagou, ficou aquela pasta grossa. Aquilo ali servia para ser queimado. Para acender uma fogueira. Põe lá, vai pegar fogo fácil. Seriam para ativar hoje uma lareira, por exemplo, tem uma madeira, coloca o fogo nessa pasta, joga lá, coloca fogo nela, ela vai expandir o fogo. Então são quatro as utilizações, ok? Agora vamos trazer para a nossa vida, para o nosso mundo. Há várias, não vai dar para falar de muitas, né? Por causa do tempo. Mas vamos lá. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro,
para que haja lâmpada continuamente acesa. Muito bem. Veja só, a gente precisa entender o seguinte: quando Deus manda a gente trazer o azeite puro, como que eu vou produzir hoje azeite puro? Como que eu posso produzir esse azeite? Olha, é simples. Quando na vida, quando no dia a dia nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, na nossa vida, não, vamos começar pelo Shabat. Pelo Shabat. Vamos lá. O Shabat, você trabalha domingo ou faz o que você quiser no domingo. Aí na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Você faz o que você quer. Ok? Você escolhe a sua profissão, você escolhe o que você quer estudar, escolhe o que você quer construir, o que você quer lavar. Faz tudo o que você quer. Quando chega o sábado, começa a primeira prensa. Ok? É um renovo. Então começa um novo estágio. Primeira prensa. Vem o dia. Mas eu tinha que fazer tal coisa, eu tenho um compromisso. Não. Eu vou separar. É o momento de eu tirar o azeite, o primeiro azeite. Diante das necessidades, diante de qualquer coisa, não. Eu vou descansar como meu Deus manda. É esse que tem que ser o pensamento. Aí você separa o Shabat. Então começa ali, você coloca ali, imagina, né? Começa a primeira prensa, começa a descansar, a pedra descansar em cima das azeitonas e você vai produzir os seus primeiros frutos para Deus. Aí vai saindo o quê? Fala, não, o descanso. Você descansa no Senhor. Começa o Shabat, você vai fazer seu jantar em família, ou se você está sozinho, que seja, mas você vai fazer sua refeição de Shabat, você vai se preparar para a noite de Shabat e começa a escorrer o primeiro azeite. A primeira prensa está caindo. Ó. Amanheceu. Nem agora. Amanheceu, o que eu vou fazer para Deus? Eu tenho uma congregação próxima que eu possa ir? Tenho. Então eu vou. Você continua, o óleo continua caindo na botija que está sendo separada para Deus. Aí você vai, você tem comunhão com os irmãos, você estuda, e você com o outro, nós, os irmãos reunidos, tem aquele um diferencial ali que vai atrair outras pessoas. Fala, esse povo é diferente. Esse povo é diferente dos outros que a gente vê. O que será que eles têm? É um povo que se reúne, é um povo que está sempre de bem com a vida, é um povo que está sempre fazendo bem, é um povo que se dedica. A luz de Deus vai brilhar. Você está derramando um azeite de primeira prensa. E aí vai todo o Shabat até o final. Você participa da Havdalah, se você pode, se tem um perto de você. Tem gente que não tem. Mas eu não tenho, tá longe. Ok, começa na sua casa, você já começa normal. De dia você assiste um vídeo, acompanha pela internet estudos de restauração, ok? De uma igreja restaurada, de uma sinagoga messiânica, de algo que prega a verdade, mas você separa para Deus. Só que o recurso da internet é para quem está longe, ou para quem não tem condição, ok? Porque se eu posso fazer e eu não faço, eu estou tirando, eu não estou tirando, melhor dizendo, eu não estou separando o azeite. Eu não estou separando. Eu tenho que fazer minha parte. Eu não posso olhar para a pessoa e falar, puxa, o fulano está lá do lado e não vai, eu também não vou não. Se o fulano não vai, dá para entender que o fulano não vai, eu estou um pouquinho mais longe e não vou. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira. O azeite de primeira prensa. Eu não tenho que olhar para o fulano que vai, para o fulano que não vai. Eu tenho que olhar para a condição que Deus me dá. Deus me dá a condição para eu ir. Então eu vou. Eu tive 4 para 5 anos olhando para o lado. Onde eu vou? Está longe. Se está longe, busca. Faz a sua parte, que a sua parte você pode fazer. Reúne pessoas. Faz alguma coisa. Não é fácil. Para azeitona também não é fácil ser espremida. Mas é para a glória de Deus. E também, estou exagerando, né? Que não é
Não é sacrifício, não é peso nenhum guardar Shabat, pelo amor de Deus. Não vamos nem. Só estou fazendo uma analogia. Então, essa é a primeira coisa. Eu vejo pessoas sendo exploradas aí em tantos lugares, como eu já vi presencialmente. Eu vi presencialmente isso. Opressão, pessoa sair pior da igreja do que entrou, pela palavra pesada. Mas não é pesada querendo que a pessoa busque a Deus, não. É pesada porque tem um objetivo fora da Torá que está se buscando muitas vezes. Então, com raras exceções. Mas aí então a gente tem que entender. O Shabat é de Deus, tem que fazer o melhor para Deus. Quão bom que os irmãos, quão bom que os irmãos vivem em união, né? Como o óleo derramado pela barba de Arão. Tem que ter. As pessoas ficaram muito apegadas ao que sai na televisão, sabe? É perigoso isso, é perigoso aquilo, é perigoso aquilo. É perigoso quando vai se reunir com o povo. Se reunir com o povo de Deus. No supermercado não é perigoso, no shopping não é perigoso. A gente tem que saber o que nós estamos. Estamos entregando para Deus o azeite de primeira prensa? Porque se a gente não estiver observando isso, o que vai acontecer? Uma semana que vem eu vou, a semana que vem eu vou, o mês que vem eu vou, o ano que vem eu vou. A primeira prensa do que começa ali, estou fazendo uma analogia. Vamos supor que a primeira prensa começa ali no Shabat, né? Espiritualmente, não estou falando de trabalho. A primeira prensa começa no Shabat, mas a pessoa, ela fala, Shabat Shalom, como eu vi, não gosto nem de falar sobre isso, né? Porque, né? Shabat Shalom, pronto, santifiquei o sábado. Não é isso que está em Deuteronômio 58, 13 e 14. Deuteronômio, perdão. Isaías 58, inventei capítulo de Deuteronômio agora. Isaías 58, deixa eu ver se está aqui. Não, 34, já estou inventando 58. É Isaías 58. Isaías 58, 13. 58, 13. Olha o que diz aqui, ó, sobre o Shabat. Olha o azeite de primeira prensa. Se desviares do pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses, do meu santo dia. Pronto. É um dia de Deus se nós desviar o nosso pé de profanar o sábado e de cuidar dos nossos próprios interesses. Às vezes a pessoa não tem interesse de ir na igreja, de ir na sinagoga, porque arruma um monte de desculpa. Às vezes, como eu disse, às vezes não dá mesmo. Ok, eu entendo. E não é eu que tenho que entender. É Deus, cada um sabe da sua vida. Mas a gente tem que ter um propósito. Sabe por quê? Os inimigos do povo de Deus estão crescendo, viu? Sabe como que crescem? Na ameaça. Se você não fizer, vai para o inferno. Se você não fizer assim, vai para o inferno. Se você não fizer assado, vai para o inferno. Se você não obedecer, vai para o inferno. Aí as pessoas, se for ouvir tanto falar de inferno, ela fala, melhor eu vai que. E aí estão cada vez crescendo mais. E o povo de Deus? O povo de Deus, muitas vezes, nem sempre, está lá. Não separa, não faz e tal, não se une, não se ajunta e não agrega mais e não cresce muitas vezes, enquanto os filhos das trevas estão crescendo. Multiplicando e galgando, crescendo assustadoramente. Se desviares do teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, é dia do Senhor, não é para a gente fazer o que a gente quer. É a primeira prensa. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, o que é isso? Chamar o sábado de deleitoso, é só falar sábado deleitoso? Não. É você falar de coração, você ter prazer no Shabat, prazer em tudo que você faz no Shabat, prazer em ir na casa de Deus, prazer em estudar a Bíblia, prazer em fazer a refeição no Shabat, prazer em agregar no Shabat, agregar pessoas, prazer
prazer, falar Shabat, você amar o Shabat. Se chamaram ao Shabat de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Fala, não, sábado é o dia que é digno de honra. Eu tenho que separar. É digno. Sábado é digno de ser separado. Eu tenho a obrigação de fazer a minha parte, de separar o sábado. Chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, dia digno de honra. E o honrares, não seguindo os teus caminhos. Tem gente que quer honrar o Shabat, falando Shabat Shalom, mas não segue o caminho que Deus manda seguir. Deus não está escravizando a pessoa, como eu já vi em muitos lugares. Você tem que vir no culto de segunda, terça, quinta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não. Nós só temos o Shabat praticamente. A gente tem que honrar, separar. E aí ele diz aqui, ó. E não honrares seguir o seu próprio caminho, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Isso aí de vez em quando eu me pego, quando eu vejo que estou falando disso, estou falando daquilo, ou do preço de algo, aí vem, meu Deus, é Shabat, estou falando essas coisas. Não é nem para falar. Não é para lavar copo no Shabat, não é para lavar prato no Shabat. Também não, não é para varrer. É um dia do Senhor, é um dia diferenciado. Se a gente fizer isso, aí vem as bênçãos que ele prometeu. Então te deleitarás no Senhor. Se você se deleita, se eu me deleito, se nós nos deleitamos no Senhor, nós temos prazer de fazer as coisas para Deus e nada é difícil demais. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei te cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. A boca de muitos homens está prometendo um monte de coisa. Aí tem gente se acabando com tudo que tem, atrás de uma promessa da boca do homem. Aqui a boca de Deus está dizendo que vai prosperar. Então, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro batido para o candelabro. Eu preciso concluir isso aqui, mas eu vou dar outro exemplo para depois a gente concluir todos os exemplos juntos, tá? Para a gente terminar. Muito bem. Essa é uma forma. Uma outra forma de azeite, de entregar o azeite. A Bíblia diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, dentro do templo tem um candelabro. Esse candelabro não pode ter a sua chama apagada. E ele só pode ter a chama acesa com óleo de primeira prensa. Somente com o óleo de primeira prensa. Aí entra o problema. Porque aí a pessoa, muitas das vezes, ela pode ela é irritadiça, ela é uma pessoa na igreja, é outra em casa, é outra no trabalho. Quando a pressão vem, quando os problemas vêm, ela já estoura, ela já, sabe, já sai da linha. Não, espera um pouquinho. Quando vem a aprovação, lembra, Deus pode ser que Deus está me provando. Pode ser o espremer das azeitonas. É o momento de você refletir e separar o primeiro azeite. Não leva o desaforo para casa. Às vezes é bom a gente escutar, deixa passar. Não, Deus sabe. Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Estou me acusando disso ou daquilo. Vou deixar na mão de Deus. Você se separa para Deus. É uma forma. Porque se a pessoa ela é irritadiça e já vai, quer. Pronto. Ela não. O primeiro azeite. A prensa veio. Aí o que acontece com a prensa quando a prensa desce? Ela não tem a noção de separar. Tão essencial que nós já falamos, né? A questão de nós separarmos as coisas para Deus. Aí a primeira prensa vem. E depois já vem a segunda. Ela não tira, ela não separa, ela deixa lá o jarro lá. Aí vem o azeite de segunda, né? A segunda prensa que traz o azeite de segunda prensa.
E o que que acontece? Quando esse azeite de segunda prensa toca no azeite de primeira prensa, esse azeite de primeira prensa vira segunda. Ele já não é mais especial. Ele está, entre aspas, contaminado no quesito primeira prensa. Ele é segunda prensa. E aí tem muita gente que leva vantagem. Porque a pessoa fala, eu estou prosperando, eu prospero. Ela está vendendo, ela está trabalhando, ela está comendo. Não só o azeite que pertenceria a ela, mas também a parte que pertenceria a Deus. Parece os lavradores maus, a parábola dos lavradores maus. Ela tá trazendo. Quer ver um outro exemplo de azeite de prensa, de primeira prensa? Muitas vezes no convívio familiar. Às vezes o pai ou a mãe, ela perde, ou ele perde a linha na educação dos filhos. Estoura, dá mau exemplo. Às vezes o marido para com a esposa para com o marido. Um oprime o outro. Diante do problema, diante das diferenças, diante das situações que possam acontecer, a pessoa esquece a palavra. Ela pode ter conhecimento, ela pode ter título, ela pode ter diploma, ela pode ter um monte de coisa. Mas, quando chega ali, e às vezes é principalmente com uma pessoa específica. Às vezes é o chefe, às vezes é o patrão, às vezes é o filho, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é a esposa, às vezes a esposa. Naquele foco ela esquece. Ela tira aquela capa de crente e fala, não, aqui quem vai tratar dessa situação sou eu. Pronto. O problema vem. O problema acontece. Mas ela tem que saber, peraí, como que eu vou lidar com isso? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela esquece que o seu próximo, seja esposa, marido, seja patrão, seja filho, seja pai, seja um parente, seja um amigo, não importa. Aquela pessoa que está tirando a outra do sério, ela esquece que essa pessoa também é filho de Deus. Principalmente no casal. Principalmente no casal, que as pessoas, né, hoje em dia, acho que ninguém mais casa por obrigação no Brasil, né? Tem um lugar meio esquisito aí. Mas acho que no Brasil ninguém casa por obrigação. Há um desejo. A pessoa ora às vezes querendo que Deus abençoe para que eu consiga casar com essa mulher, para eu casar com esse homem. Senhor abençoe, é aquela oração, sabe? E pede. E Deus confia. E Deus confia a ela o servo dele, a serva dele. Para depois a pessoa tratar mal. Ora, aí se a gente for entrar no quesito, né, e estamos tratando sobre isso, de primeira prensa. Orou, pediu, casou. Aí vem a primeira prensa. Dificuldades. Mas dessas dificuldades é para tirar o bom azeite. O óleo de primeira prensa, entregar para Deus. Senhor, eu tenho essa dificuldade, mas o Senhor é Deus, eu estou aprendendo com isso. Alguma coisa eu devo aprender. E quando eu aprender, esse problema vai sair da minha vida. E sai. E sai. Porque a tendência do ser humano é encontrar a solução para os seus problemas no outro. É o marido, é a esposa, é o filho, é o pai, é a mãe. Sempre os outros são os culpados, quando na verdade cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece. Então, a gente planta e a gente colhe. Às vezes a gente até faz más escolhas, isso pode acontecer. Mas escolheu? O que a Torá diz sobre a sua escolha? Escolheu o carro errado. A Torá proíbe de você dar um jeito nesse carro? Não. Então dá um jeito. Resolva o seu problema. Fui enganado. Não, você não procurou direito.
não procurou direito. Ok? Agora, marido e esposa não se trocam. Ah, o que a Torá diz? Deus odeia o divórcio. Ah, mas casou? Foi obrigado? Tinha uma arma na cabeça? Não. Casou porque quis. Então, mas tá muito difícil. Mas vai ficar bom. Porque Deus vai arrumar. Ok? Então, é a primeira prensa. É a pessoa, diante do problema, ela reconhecer que Deus pode estar até lapidando ela naquele momento. Ora, Deus se una e resolve o problema. A mesma coisa no trabalho. A pessoa ora, pede, Senhor, me dá um emprego, eu preciso de um emprego. Aí vai lá e ela ora, vai fazer entrevista, ela ora e pede, Senhor, me dá esse emprego. Conseguiu o emprego. 3 meses depois começa, esse emprego não aguento mais, que coisa horrível esse negócio, esse emprego não pode ser de Deus, porque onde já se viu. Mas tu lutou tanto pelo emprego. Aí sim, não fica trabalhando desgostoso, não. Vai lá e pede a conta. Até aí não é errado. Mas a questão é, se nós temos um chefe ruim, se nós temos uma situação ruim aí na sociedade, muitas das vezes a gente está sendo ou provado ou colhendo o que nós plantamos. E a melhor situação para sair disso é nós entregarmos o primeiro azeite para Deus. Senhor, na minha dificuldade, eu vou reconhecer que eu mereço o que está acontecendo. Eu vou separar, eu vou te honrar. Os primeiros ímpetos de que quiser me pegar de raiva disso, eu vou transformar isso em azeite de primeira prensa. Eu vou dar um testemunho aqui. Seja no casamento, seja no emprego, seja na vida, seja na escola, seja onde for. Essa é a primeira prensa. Nós temos que ser pessoas melhores. Há essa necessidade. Nós temos que ter a nossa vida mudada, entregar para Deus as primícias da nossa vida. Que a primícia é melhor do que a gente olhar para a situação adversa aí, naquilo que nos afronta, e falar, puxa vida, eu fiz alguma coisa errada e eu vou fazer a coisa certa agora, porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei, a minha má escolha, se for o caso. Ou não, ou simplesmente é só mesmo para nos lapidar mesmo. Às vezes você nem escolheu errado. Não foi o emprego errado, não foi a esposa errada, não foi o marido errado. Era só a situação que está acontecendo naquele momento, muitas das vezes, é a primeira prensa. A questão é, da primeira prensa, separa esse óleo. Porque depois da primeira prensa, como eu disse, vem a segunda. E se a pessoa não sabe separar, ela vai misturar o primeiro a prensa de primeira, o óleo de primeira prensa com o da segunda. E o que vai acontecer? O óleo de primeira prensa já não serve. Você não tem luz para iluminar o templo de Deus que é você. Essa é a questão. Aí tem gente tentando iluminar com a terceira prensa. Aí fica o quê? Na religião cheia de impureza, cheia de fumaça. E fica se iludindo. E não produz primeira prensa. É isso que a gente tem que fazer. E muitas pessoas acabam tomando atitude pior ainda. Não separa o primeiro, não separa o segundo, porque está irritado, está bravo com uma coisa, com outra, e começa a escorrer o óleo da terceira prensa. Não serve nem para comida. Ou vai servir para comida. Porque quem que usava o óleo de terceira prensa? Para iluminação. E os mais pobres, que não tinham dinheiro para comprar o óleo de segunda prensa, se alimentavam dele também. O mesmo óleo que tinha gente que usava para fazer sabão, ou para fazer limpeza, sei lá como que era, mas também era usado para limpeza. Esse mesmo óleo, ele é usado pela pessoa mais necessitada. Poxa, mas todo mundo
tem o primeiro, é só separar o primeiro, é só fazer a separação, que a pessoa vai oferecer o melhor dela para Deus em primeiro lugar, depois ela vai receber a prosperidade que Deus tem prometido, e vai ter até a terceira bênção que ela vai ajudar os demais. Mas quando a pessoa ela não quer enxergar a realidade, ela comete um erro em cima do outro, ela vai errando tudo, ela mistura tudo. Daqui a pouco ela tá na borra. Aquela borra lá é usado para fazer fumaça lá, para fazer fogo, para serviços muito longe do tempo. Então, nós temos que ter isso. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite de primeira, azeite puro de oliveira, né? Batido. Esse batido no hebraico é catite. O que é catite no hebraico? É o óleo, é a primeira prensa, é o óleo macerado. Então, o que acontece? E tem um negócio interessante aqui, não diria que é importante para a mensagem, mas eu achei interessante e quero compartilhar com vocês. Veja só, o catite, ele é escrito com a letra Kaf, que vale 20, a letra Tav, que vale 400, a letra Yud, que vale 10, e o Tav de novo, que vale 400. Então esse K, que é o Kaf, e o Tav, ele tem a soma de 420. 420 também são os anos em que o segundo templo existiu. Foram 420 anos. O azeite que Deus está pedindo, está ordenando que separe para ele, para o templo dele, para o candelabro dentro do templo, ele tem nesse K, né, do catite, nessas duas letras, ele tem 420. E nas duas letras seguintes, que é o Yud, que vale 10, e o Tav 400, são 410 a soma. 410 são os anos da existência do primeiro templo. Então, catite faz menção de 420, que são os anos do segundo templo, de existência do segundo templo, e de 410, que são os anos, o tempo de existência do primeiro templo. Eu achei interessante essa informação. Aí ele diz: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro. Aí ele explica por quê. Por que tudo isso vai ser feito? Para que haja lâmpada acesa continuamente. Aí é a questão do templo de hoje. Então nós já vimos no catite, no azeite puro, né? No catite, os anos do templo, primeiro templo e do segundo templo. E agora, para nós que somos o templo do Espírito Santo, o plano já não é ter um tempo específico, como teve o primeiro e o segundo templo, mas sim o templo, que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo para a eternidade. Então, olha só, para que haja lâmpada acesa continuamente, ok? Continuamente. Essa é a ideia. Que haja esse azeite para que nós estejamos continuamente com a nossa lâmpada acesa. Lógico, o terceiro templo, eu não vou entrar nesse detalhe do terceiro templo. Eu me lembro que a Bíblia diz que no reino de Deus, no reino de Deus estabelecido, não haverá templo. O próprio Deus será o nosso templo. Então, o que eu entendo? O Israel teve o templo, né, por 2 períodos. Mas essa casa que Deus faz do ser humano um templo do Espírito Santo, ela é para ser permanente, para sempre. Acabou os nossos dias, então estaremos junto com Deus. A ideia é essa. Então,
este mandamento, esta ordenança de que traga azeite puro. E olha só, não é traga, fala para o povo trazer azeite puro, não. É para os filhos de Israel. É para quem tem promessa, para quem tem compromisso, para quem está treinado a fazer separação. Fala para esse povo que está treinado para separação, treinado para techuvá, treinado para separar Shabat, treinado para separar-se nas festas, treinado para separar a vida espiritual da vida material. Fala para este povo trazer o azeite puro, catite, batido, para o candelabro, para ser iluminado, para que haja lâmpada continuamente acesa. Não queira acender a sua lâmpada com óleo de terceira prensa, porque não vai funcionar. Vai contaminar o templo. Não é aceito. Mas tenha o azeite de primeira prensa, para que a sua vida venha iluminar continuamente. A sua vida seja iluminada e mais que isso, que a sua lâmpada esteja também iluminando as pessoas ao seu redor. Essa é a ideia de separação. Essa é a ideia de separar-se para ser diferente. Amém? E eu vou terminar em 2, 3 minutinhos. Quero dar uma olhada aqui na Parashá, na Haftará, que é 1 Samuel 15. A partir do 2. 1 Samuel 15. 1 Samuel. Ah, não. 1 Samuel 15, verso 2. Não. Só um minuto que não é essa aqui não. Estou confundindo. Deixa eu só pegar aqui. Eu tenho uma anotação aqui. Haftará 43:10. Ezequiel 43:10, perdão. Eu tenho uma anotação aqui. Ezequiel 43:10. Ezequiel. Parece que as coisas com pressa, parece que some as coisas. 43:10. Veja só isso aqui falando sobre o templo, tá? Olha o que diz, olha. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades. E meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Aqui a palavra está dizendo, Deus manda mostrar para o povo de Israel o templo. E ele diz que é para que as pessoas sintam vergonha, para que nós sintamos vergonha das nossas faltas, das nossas iniquidades. E aí é para mostrar, para ver a perfeição com que Deus faz tudo. Deus, ele estabelece tudo milimetricamente, ele estabelece tudo dentro da sua ordem. E como? Por que eu posso sentir vergonha de ver toda essa organização? Quando eu não faço, não obedeço um simples mandamento.
Tudo isso existe, requer de nós a nossa ação. E aí, muitas das vezes, nós não agimos como devemos. Nós não acatamos essa primeira ordem aqui. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro. Nós precisamos de produzir este azeite e precisamos de levar a palavra de Deus para as pessoas verem em nós, através da nossa vida, a glória de Deus sendo manifesta na terra. Amém? Então, eu agradeço aí esta oportunidade e que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. Tenha um Shabat abençoado, deleitoso, e vamos separar o azeite de Deus. Não vamos misturar o azeite de Deus, o azeite da primeira prensa com o segundo. Não deixa isso separar. Entregue para Deus o azeite de primeira prensa. Coloca esse azeite dentro do seu candelabro espiritual e ilumina Deus. Ilumina aonde você for. Ilumina o Shabat. Mostra o Shabat para todo mundo ver que ele é maravilhoso. Usa o máximo possível desse primeiro azeite. Faz a obra de Deus com esse primeiro azeite. Usa esse primeiro azeite. Não deixa ele ficar... não deixe ele se misturar com o segundo, com a sua própria condição. Não. Usa o primeiro azeite para Deus. Esse é o azeite para Deus, para iluminar, para o candelabro estar bem aceso, para o candelabro estar brilhando. E faça um Shabat diferente com esse azeite. Um Shabat que honre a Deus e que chame a atenção daqueles que estão em trevas. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach.